vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo, dia 18 de outubro de 2020, dia em que a igreja celebra o dia de São Lucas Evangelista, ele que é o padroeiro dos médicos. E nós convidamos alguns membros da comunidade São Lucas, da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá da Capelinha de Palha da nossa arquidiocese, para rezar com a gente a oração inicial. Ó São Lucas, que foste o mais santo dos médicos, que foste encorajado pelo Espírito Celestial do amor. Ao detalhar fielmente a humanidade de Jesus, mostrastes a divindade e sua genuína compaixão por todos os seres humanos. Inspira nossos médicos com seu profissionalismo e com a divina compaixão por seus pacientes. Capacita-os a curar os males do corpo e do espírito, que aflige tanto em nossos dias. Amém. E agora a gente recebe em nossos estúdios a presença do diácono Wilson Santos, ele que é coordenador da Diaconia da Saúde e terapeuta em biomagnetismo. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Que bom estar de novo aqui com você. A gente vai falar hoje sobre São Lucas, né? Como eu disse no início do programa, hoje é o dia de São Lucas, padroeiro dos médicos, e a gente começa essa entrevista lhe perguntando por que São Lucas é considerado padroeiro dos médicos? São Lucas, como pagão, era um médico e um bom médico, e como um bom médico, ele sempre pesquisava muito os seus casos, e quando ele encontrava um caso que já era dito como que não tinha jeito, ele não desistia, continuava estudando, pesquisando e tratando. Muitos desses casos, quando a medicina da época não conseguia resolver, São Lucas conseguia. E ele, como um pagão, não acreditava que seria um milagre, uma obra divina. E sempre dizia que ele tinha errado no diagnóstico. Após o processo de conversão de São Lucas, né, ele vira também evangelista, ele escreve um dos evangelhos. Qual é a característica principal do evangelho de São Lucas? Então, como principais características, São Lucas tem como aquele que escreve sobre a misericórdia de Deus. Ele é o único que escreve sobre a parábola do filho pródigo. É ele quem valoriza as mulheres, os pobres, aqueles que são mais discriminados da sociedade. Ele também é considerado como o evangelista do coração de Maria. Ele, como um pesquisador e escritor, para escrever seus textos, pesquisou muito. E uma das fontes de pesquisa dele foi conversar com Maria. Além de médico, São Lucas também foi pintor e nutriu uma grande amizade por São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação deles dois. Muito bem, São Paulo, um grande amigo de São Lucas, viajaram muito, tiveram junto em momentos agradáveis, mas também passaram junto muitas dificuldades. Por exemplo, no naufrágio, eles dois estavam juntos. Nas várias prisões que São Paulo esteve, ele também estava lá ajudando. Muitos dizem, na nossa tradição, que ele ia não só para dar apoio espiritual, conversar e fazer companhia, mas também para tratar das doenças do corpo de São Paulo. Agora a gente fala da Diaconia da Saúde, como essa devoção a São Lucas é vivenciada na diaconia? É vivenciada de uma forma muito intensa e forte, também muito agradável, porque é um dia onde temos a oportunidade de reunir todos os médicos que estão ali próximo da gente e celebrarmos juntos. Hoje, por exemplo, é o dia que vamos ter uma missa, onde todos os médicos são convidados para rezarmos juntos e depois nos confraternizarmos. Qual é o exemplo que São Lucas deixa não somente para os médicos, mas para toda a sociedade cristã? Ele, como um pagão convertido, é um exemplo porque ele trabalha a misericórdia de Deus. É um profissional como médico que não desistia dos seus casos. Ele atuava pesquisando, ele atuava buscando tratar. Mas ele, como médico, tinha uma característica muito importante para os dias de hoje, que era a escuta. Primeira coisa, São Lucas ouvia aquele que ia tratar. Depois é que começava o tratamento.
E nós agradecemos a participação do diácono Wilson Santos aqui com a gente, falando sobre a história e devoção a São Lucas. Muito obrigada. Eu que agradeço e todas as vezes que for necessário, pode convidar que venham com alegria. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Testemunho. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Meu nome é Lana, eu sou assistente social aqui do Lar de Misericórdia. O Lar de Misericórdia é uma casa de acolhimento para pacientes oncológicos que estão em tratamento aqui no município de Teresina, mas que não residem aqui. Eles são pacientes que moram em outros municípios do Piauí e até de outros estados. O Lar de Misericórdia é coordenado pela Ação Social Arquidiocesana de Teresina, a ASA. Nasceu há mais de 20 anos, uma iniciativa de Dom Miguel, como uma forma de um ato concreto da Igreja Católica. Cada caso é uma situação diferente. Nós temos aqui paciente que fica um ano praticamente todo, chega aí de volta ao seu município 1 ou 2 vezes, mas nós temos pacientes que ficam 1 mês, retorna, temos pacientes que ficam durante 2 meses e 3, 4 anos depois retornam ao lar, porque o câncer ele é recorrente, né? Ele surge em outra parte do corpo. Nós recebemos pacientes acima de 18 anos de idade, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Nós temos aqui 9 quartos grandes que acolhem diariamente uma capacidade de até 35 pessoas. Durante um ano, nós recebemos em média 70 pacientes oncológicos. E se a gente está aí há mais de 20 anos com esse serviço, isso quer dizer que nós recebemos aí mais de 1.500 pacientes oncológicos. O Lar de Misericórdia, ele proporciona a esses pacientes a hospedagem e 6 refeições diárias. As nossas acomodações aqui, elas são todas com ar-condicionado, ventilador de teto. Nós temos uma sala confortável de TV para que esses pacientes fiquem, né, nos momentos para interagir. Então aqui esses pacientes têm todo esse apoio de acolhida, alimentação, roupa, lençol, toalha, produto de higiene pessoal, tudo isso a gente oferece a esses pacientes. Todo ano, após a caminhada da fraternidade, o Lar de Misericórdia é beneficiado com uma parte desse recurso, né? Recurso que é adquirido com os kits, com a venda dos kits, e nós podemos fazer a manutenção de algo necessário, nós podemos adquirir algum eletrodoméstico que esteja precisando trocar, um ar-condicionado, fazer um reparo na estruturação física da casa. Então, todo esse trabalho, formiguinha, né, essa doação que todo mundo faz, ano após ano, ajuda a manter essa casa. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. A gente anda, mas com paixão a gente vai mais longe. Abraça, mas com paixão aconchega. A gente acredita, mas com paixão a gente tem fé. Na 25ª Caminhada da Fraternidade, pratique sua compaixão com mais paixão ainda. No dia 24 de outubro, participe da nossa live solidária e conheça os projetos acolhidos pela Ação Social Arquidiocesana. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Em tuas mãos. Vamos acompanhar agora tudo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina na última semana. Vamos chamar, portanto, a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce, é com você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos assiste aqui no programa Em Tuas Mãos.
E foi celebrada na última segunda-feira 12 a 14ª Festa da Mãe de Deus, que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A missa foi presidida por Dom Jacinto Brito, arcebispo da Arquidiocese de Teresina, na residência episcopal, e aconteceu em formato digital. Sobre a realização dessa festa, você confere agora uma matéria. Todos os anos, como parte da programação da Festa da Mãe de Deus, acontece uma procissão onde centenas de fiéis e devotos demonstram fé e devoção para com aquela que simboliza o amor de mãe. Mas este ano, devido à nova realidade vivenciada por conta do novo coronavírus, a solenidade aconteceu através das mídias digitais, sendo transmitida por algumas emissoras de televisão e canais no YouTube. O padre Fábio Fernandes, que coordena a festa há 8 anos, fala sobre a avaliação da festividade diante dessa nova realidade e o sentimento que carrega pela realização da edição desse ano. De início, queremos agradecer a Deus por termos tido coragem e apoio, tanto do seu arcebispo, como dos fiéis leigos e leigas, dos meios de comunicação, em conosco realizar a 14ª edição da Festa da Mãe de Deus. Como muitos puderam ver, infelizmente não pudemos estar nas ruas, mas tivemos a missa transmitida da residência episcopal, presidida pelo senhor arcebispo Dom Jacinto, com a presença de alguns amigos e amigas, membros da coordenação, e também tivemos a oração do Santo Terço, que foi meditada também pelas pastorais que a cada ano nos ajudam, e com aquela bela presença e participação das nossas monjas carmelitanas do Carmelo aqui de Teresina, cantando Salve Regina. Então hoje, depois de ter visto toda esta realização, meu coração só canta as maravilhas de Deus, esperando, com a intercessão de Nossa Senhora, com o auxílio da vontade de Deus, que nós consigamos virar essa página e no próximo ano tenhamos nas ruas a 15ª da Festa da Mãe de Deus. Somos todos de já convidados e convidadas a perseverarmos nas estradas do mundo rumo ao céu. O arcebispo Dom Jacinto Brito expressa como foi vivenciar essa festividade nesse novo formato e como a organização foi planejada. E a equipe capitaneada pelo padre Fábio Fernandes, então, descobriu que a melhor maneira de fazer a muitos participar, sem o perigo para a saúde, sem o problema do deslocamento e da aglomeração, seria através exatamente da forma online, virtual. E é isso que estamos fazendo com a Santa Missa transmitida, a homenagem à Nossa Senhora, pedindo então que, de fato, Deus nos ajude e a oração da Virgem Maria, unida à nossa, nos alcance o mais rápido possível o fim dessa pandemia, para que no ano que vem voltemos à nossa forma habitual, festiva, bem alegre, de caminhar nas ruas com a imagem de Nossa Senhora, proclamando-a bem-aventurada, como ela própria já predisse: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma das organizadoras da festa, Maria de Lourdes, que participa desde o início da criação da festividade, revela que esse ano foi complicado celebrar o evento nesse novo formato. Foi assim um pouco difícil, né? Porque nós amamos tanto Nossa Senhora, queríamos que fosse uma festa bonita, mas devido à pandemia, para não disseminar o vírus, né, que está aí dificultando a vida de todo mundo, nós resolvemos fazer assim, né? Através de áudio, né? Tudo assim gravados, mas Nossa Senhora está nos ajudando e que está dando tudo certo. O festejo teve início no ano de 2006, no mês de julho, organizado pelo Padre Lauro de Deus, junto ao arcebispo da época, Dom Celso José, e alguns leigos. Em 2019, a Câmara Municipal de Teresina publicou um decreto reconhecendo a Festa da Mãe de Deus como patrimônio histórico-cultural, religioso e material do município.
E após 4 anos de portas fechadas devido às reformas e à medida de isolamento social, a Igreja São Benedito reabriu no domingo, 4 de outubro, para receber os fiéis durante as comemorações do festejo de São Francisco de Assis. A Igreja São Benedito reabriu suas portas no início do mês de outubro para celebrar o festejo de São Francisco de Assis e contou com a participação dos fiéis durante as comemorações. Devido às orientações de distanciamento, o local contou com bancos sinalizados e permissão restrita de pessoas dentro da igreja. A princípio, a reabertura estava autorizada apenas para a realização do festejo de São Francisco e São Benedito, mas no último dia de solenidade, na quarta-feira 14, foi anunciado que o local seguirá aberto para celebrações junto à comunidade. O pároco Frei Chagas Santos conta que a reabertura definitiva foi possível após a conclusão das obras da parte estrutural, faltando apenas alguns serviços básicos que podem ser finalizados com a igreja aberta. O que determinou realmente a abertura da igreja é que todo o serviço estrutural, que a mantinha fechado, foi resolvido, foi feito. Então, como toda a parte estrutural foi feita, nós pedimos a autorização do IPHAN para a gente reabrir. O serviço que temos agora são serviços secundários, como o conserto de porta, colocar a iluminação definitiva e a pintura. São coisas que nós podemos fazer com a igreja aberta. Mas a parte estrutural, que realmente levou o IPHAN a fechar, realmente foi feito. Então, nós pedimos autorização à Defesa Civil Municipal, ao CREA e ao IPHAN, e eles realmente permitiram que a gente reabrisse a nossa igreja. A missa do último dia de festejo foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que fala sobre o significado que essa reabertura representa para a Arquidiocese de Teresina. Certamente um arco de recomeço. Nós todos estávamos aguardando esse momento. E eis que na festa de São Francisco, dia 4 de outubro, as portas se reabrem depois de 4 anos fechadas. E fechadas por uma razão que não justifica um período tão longo. Infelizmente, a igreja ficou submetida a normas do IPHAN, que se tornou exigente nas suas regras, mas nada generoso naquilo que seria para ajudar um patrimônio histórico a se manter vivo. Mas o que nos alegra mesmo é poder, nesse momento, dizer aos fiéis, venham, as portas estão abertas. Dizer aos fiéis, cheguem, voltem à sua igreja, onde estão habituados a orar. Os que passam aqui pela avenida, os que já foram aqui batizados, aqui fizeram seu matrimônio, aqui fizeram sua primeira comunhão. Frei Chagas relata também sobre o sentimento de alegria pela reabertura da paróquia São Benedito e a emoção dos fiéis que participaram das solenidades. É uma felicidade imensa. Reabrir a São Benedito, para nós, realmente é uma vitória e entregar a Igreja de São Benedito ao povo de Teresina, que tanto ama esta igreja. É tanto que, do dia 4 para cá, o número de pessoas que tem passado por aqui é imenso. A paroquiana Maria do Amparo Rodrigues, que frequenta a igreja há mais de 30 anos e atua na coordenação do grupo de oração Estrela da Manhã, fala sobre o sentimento de reabertura da paróquia. É uma coisa que assim, não tem nem como se expressar, porque é tão emocionante, é tão bom a gente saber, porque a igreja de São Benedito, ela é o coração da cidade. Mesmo a igreja fechada, nós fomos fiéis a todo tempo e lutando para que ela fosse aberta. E após 4 anos de portas fechadas, a Igreja São Benedito, localizada no coração da capital do Piauí, reabre permanentemente para o público.
E para celebrar o Dia Nacional da Juventude, que este ano traz como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, a Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina realiza hoje um momento de oração e animação no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, no bairro de Seu Forania Sudeste. A programação vai acontecer a partir das 19 horas. E no dia 10 de outubro, a Igreja Católica no mundo inteiro acompanhou a beatificação do jovem Carlo Acutis, que é considerado o padroeiro da internet. A cerimônia solene de beatificação aconteceu na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália. Você confere agora uma matéria especial sobre a vida dele. Juventude, sinônimo de entusiasmo, coragem, transformações, esperança. E com essas características agregadas à fé cristã, temos uma igreja ainda mais viva e renovada. O Papa Francisco, certa vez, falando para uma multidão de jovens, destacou sobre as grandes ações que acontecem quando Jesus toca o coração de um jovem. E da dove viene questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. E foi exatamente o que aconteceu com Carlo Acutis, um jovem comum que nasceu em Londres, mas morou em Milão, na Itália, desde muito pequeno. Aos 7 anos, Carlo fez a sua primeira comunhão e sempre dizia que a Eucaristia era sua rodovia para o céu. Ele gostava de estudar, de conviver com os amigos e de jogar futebol. Porém, havia o diferencial de se dedicar à Santa Missa, à recitação do Rosário e à oração diante do Sacrário diariamente. Em sua adolescência, Carlo gostava de viajar. Sempre escolhia um destino onde pudesse visitar igrejas e outros locais santos. A sua cidade favorita era Assis, pois tinha como santo de devoção São Francisco. E foi inspirado nos carismas franciscanos que Carlo desenvolveu um aguçado olhar para os mais pobres. Ele separava parte das refeições de sua casa para doar aos moradores de rua. Saía com os pais para distribuir alimentos e agasalhos aos pobres. Além disso, Carlo vivia um intenso apostolado, ensinando a catequese para crianças e jovens. Como era encantado pela Eucaristia, ele fazia muitas pesquisas a respeito dos milagres eucarísticos. Carlo gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da sua idade. Ele criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre eucarístico já relatado, a fim de evangelizar. Pouco tempo depois, Carlo foi diagnosticado com uma leucemia extremamente agressiva. Ao saber que estava doente, aceitou de imediato a sua condição, oferecendo o seu sofrimento e sacrifícios para que Deus pudesse levar sua alma para o céu. O Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de Carlo em 6 de julho de 2018, concedendo-lhe o título de Venerável Servo de Deus. Recentemente, em 22 de fevereiro de 2020, o milagre para sua beatificação foi aprovado também pelo Papa Francisco. Trata-se de um milagre ocorrido no Brasil, de uma criança que sofria de uma rara doença congênita e que recebeu a cura após rezar diante de uma relíquia de Carlo. Seu corpo, como era seu desejo, foi trasladado em 6 de abril de 2019 para a cidade italiana de Assis, no mesmo local onde São Francisco deixou tudo para seguir o Senhor. A cerimônia de beatificação foi realizada no dia 10 de outubro na Basílica Superior de São Francisco de Assis e transmitida pela internet para o mundo inteiro. A história de Carlo inspirou e ainda inspira a vida de muitos jovens. Foi assim com o seminarista Jefferson, que conheceu a história de Carlo através de outros amigos seminaristas e prontamente se identificou com seu jeito de evangelizar. O que me chamou a atenção foi justamente essa leveza que Carlos traz, da juventude, né, de se entrosar no grupo de amigos e ser ele mesmo, ser autêntico, um autêntico cristão, especialmente na caminhada e nos passos que ele diz como o caminho da santidade, né? Ele valoriza muito a Eucaristia, a adoração frequente ao Santíssimo Sacramento, a oração diária do Rosário e também
a devoção ao coração de Jesus, a Nossa Senhora. E, quer queira, quer não, eu vou me identificando, né? E lendo a história dele, conhecendo um pouco mais sobre esse testemunho dele, eu fui percebendo que a personalidade dele e a espiritualidade são como uma coisa só. E eu gostaria que isso também acontecesse na minha vida, no meu testemunho. Anderson é outro jovem que se identifica com a história de vida do beato Carlo Acutis. Ele fala sobre o exemplo que Carlo deixou para toda a juventude. A relação com o Carlo é uma relação de amizade, realmente, porque ter o modelo de um jovem que buscava sempre estar diante de Jesus Eucarístico, fazendo as suas adorações verdadeiras, tendo o modelo dele rezando o terço, sem deixar de ser jovem, com o brilho da juventude, sorriso, nunca deixou de estudar, mas sempre disciplinado, ajudava na sua casa, na sua família e nunca deixou de ser jovem. Então ele se torna um amigo e modelo para mim e para toda a juventude. Carlo ficou conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia e já é considerado o padroeiro da internet. O seu exemplo é um ponto de partida para quem deseja colocar o Evangelho no centro da sua vida. Afinal, todos somos chamados para a santidade. Per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Sono destinata a morire. Volto com você, Ana Paula, e próximo domingo tem mais notícias da igreja. Essas e outras informações você confere no site da Arquidiocese de Teresina.org.br. Aproveite também para acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook e Instagram da Arquidiocese de Teresina, tá certo? Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir teremos o quadro Notícias da CNBB. Em tuas mãos. Sou Sara Moura, coordenadora do Centro Maria Imaculada. O Centro Maria Imaculada é um centro de referência para diagnóstico, tratamento, prevenção de capacidades e controle da hanseníase. O Centro Maria Imaculada antigamente era chamado de Sociedade Eunice Weaver. Passou a contar com o apoio da Igreja Católica através do padre Pedro Bausi. Em 1992, a Ação Social Arquidiocesana passou a manter este centro como mais um de seus projetos. O Centro Maria Imaculada hoje é composto por uma equipe multidisciplinar, formado por médico dermatologista, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, técnico em órteses e auxiliares. Aqui no Centro Maria Imaculada, o paciente tem acesso à fisioterapia, avaliação do grau de capacidade, curativos, confecções de palmilhas adaptadas e pequenas cirurgias. Nosso diferencial é que tudo que um paciente ou seus familiares possam vir precisar para diagnóstico durante o tratamento ou pós-tratamento, ele encontra aqui. Nossa missão é ser um centro de excelência e de referência através de um atendimento humanizado para pacientes com hanseníase. A caminhada da fraternidade é muito importante para a manutenção deste projeto.
Com o dinheiro recebido, podemos fazer aquisição de materiais de higiene e limpeza, equipamentos para fisioterapia, materiais hospitalares e materiais para confecções de órteses. A caminhada nos dá a oportunidade de retribuir o que temos, sendo solidários com os mais desassistidos e necessitados. Ajudar a quem precisa também é uma forma de servir a Deus. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. A gente anda, mas com paixão a gente vai mais longe. Abraça, mas com paixão aconchega. A gente acredita, mas com paixão a gente tem fé. Na 25ª Caminhada da Fraternidade, pratique sua compaixão com mais paixão ainda. No dia 24 de outubro, participe da nossa live solidária e conheça os projetos acolhidos pela Ação Social Arquidiocesana. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Vamos agora conferir a nossa Dica da Fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a dica da fé de hoje é o livro O Evangelho de São Lucas, da editora Ecclesiam. Este livro conduz o leitor por um profundo estudo do Evangelho de Lucas, usando como guia o próprio texto bíblico e as diretrizes da própria Igreja Católica para a sua interpretação. Neste estudo ainda incluem-se quadros, ensaios sobre determinados tópicos e estudos específicos sobre determinadas palavras. Há em cada página uma seção de referências facilmente utilizável. E para cada capítulo do Evangelho são propostas algumas questões para aprofundar o entendimento pessoal da Santa Palavra de Deus. Se você gostou do livro, já garanta o seu e boa leitura! E agora vamos acompanhar a história da Maricele Oliveira, ela que personaliza terços e evangeliza através da arte. Rezar o terço é uma prática católica de devoção à Nossa Senhora passada de geração em geração e carregada de significados e simbolismos. Algumas pessoas têm um amor tão grande por essa prática religiosa que até começam a produzir essas peças para presentear ou até mesmo vender. Maricele Oliveira, que faz a produção desse artigo, começou nessa jornada com o intuito de dar de presente ao pai um belo terço. Inicialmente, ela fez uma encomenda, mas por não ficar satisfeita, ela mesma resolveu produzi-lo. Então, tudo começou quando eu decidi presentear o meu pai com um terço no Dia dos Pais, porque ele é uma pessoa muito católica. E aí eu decidi eu mesmo confeccionar o terço para presentear ele, que ele é uma pessoa muito católica e está passando por alguns problemas de saúde. Então, eu achei que o terço seria um bom presente para ele. E aí eu confeccionei, ele gostou muito. E aí acabei divulgando, as pessoas gostaram. E aí eu decidi, a partir daí, começar a confeccionar para as outras pessoas também. O pai de Maricélia faz parte do Terço dos Homens e sempre foi bastante engajado na fé católica. Porém, atualmente ele se encontra doente e está impossibilitado de frequentar a igreja. A artista conta como o pai reagiu ao saber que a filha tinha confeccionado o terço que ele ganhou. Eu fiz uma encomenda em outro local, aí eu não gostei muito, né? E aí eu decidi, por que não eu mesma fazer o terço do jeitinho que eu quero, né? E aí saiu realmente do jeito que eu queria. Ele ficou muito emocionado, agradeceu muito. Quando soube que foi eu quem fiz,
Aí é que ele se alegrou mais ainda também. Maricélia sempre pertenceu à religião católica e durante a infância e adolescência participou de vários grupos na sua paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na comunidade Nossa Senhora do Amparo, no bairro Potivelho, tendo sempre uma relação de proximidade com Deus. Desde criança eu sempre participei de grupos de oração, de jovens, né? EJC, acólitos, já fui até coordenadora de acólitos, eu era muito mesmo presente nas atividades da igreja. Ela fala ainda sobre o sentimento de produzir esse artigo religioso e como ela evangeliza através da venda desses terços. Quando eu estou fabricando os terços, eu mesma já me sinto tão realizada, tão assim, que estou fazendo um papel de levar a palavra, mesmo que na forma artística, a cada pessoa. Eu já me sinto tão emocionada, e quando alguém recebe as encomendas que me agradece mesmo, assim, isso ali para mim é a realização e tanto. E é com a confecção desses terços que Maricélia se dedica no intuito de evangelizar. E agora nós vamos acompanhar o quadro Palavra do Pastor para este domingo. 18 de outubro, terceiro domingo deste mês do Rosário, do mês das missões, o Dia Mundial Missionário, o dia da Jornada Mundial Missionária. Esse ano tem como tema A Vida é Missão. A vida é missão. E o lema, Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que coisa boa podermos, nesta manhã de domingo, Dia Mundial das Missões, nos sentir mais próximos e saber que a sua vida, a minha vida, a nossa vida é uma missão. Quer dizer, nós somos enviados, aí é o nome missão, vem daí. Somos enviados para realizar uma obra de Deus neste mundo. A partir da igreja, nossa mãe, da igreja, a comunidade dos fiéis, que justamente nos congrega e nos impulsiona. Quando Jesus, no final da sua vida nesta terra, antes da ascensão, enviou os discípulos, ele disse, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Olhe, até nos confins da terra. Hoje o evangelho chegou até os confins da terra, mas ainda não chegou a todas as pessoas. Basta saber que nem sequer a metade dos seres humanos conhece a Cristo. Nem sequer a metade. Depois de 2000 anos que ele veio a este mundo. Nesse mundo digital, mundo da internet, das comunicações rápidas, dos meios de transporte rápidos, mas atingir os corações não é questão de velocidade técnica, é questão de amor. Quando a nossa vida se torna uma missão, seja junto à família, seja junto àqueles com quem trabalhamos, seja junto a doentes, seja junto a alunos que aprendem, não importa o lugar onde estamos, importa a maneira como estamos ali. Em todo lugar nós podemos ser servidoras, servidores de Cristo, ministros do Evangelho. Eu vi uma vez uma frase que eu repito com frequência, porque nunca achei uma melhor para substituí-la. Ouça bem, talvez a tua vida seja o único evangelho que teu irmão lê. Às vezes não vai abrir a Bíblia, como eu estou abrindo aqui,
Às vezes não vai à igreja para escutar a pregação, não participa de um círculo bíblico, de uma reunião formativa, mas a vida do outro nós enxergamos. Então, quando a vida do outro é um testemunho do amor de Deus em doação, em proximidade, em sensibilidade humana, em bondade, partilha, aí com certeza a nossa vida se torna verdadeiramente uma missão de espalhar estes valores do Evangelho que atraem. O Papa Bento, agora Papa Emérito, já muito idoso, frágil, com certeza já se aproximando dos seus dias finais na Terra, quando ele esteve aqui, por ocasião da canonização de Frei Galvão, na Catedral de São Paulo, ele disse assim: olhe, a igreja não age por proselitismo, a igreja age por atração. Quer dizer, quando nós nos colocamos no meio dos outros, com simplicidade, com humildade, quando nós nos colocamos no meio dos outros com o Espírito de Cristo, aí de fato nós temos o poder de atrair. Atração. Não adianta muitos debates de doutrina, disso e daquilo. O que convence é o amor. O que convence é a dedicação. Aí pode ser cultura que seja, etnia que seja, religião que seja, todos se dobram diante do amor. E é uma linguagem universal. E esse não é o emblema, a marca registrada do cristão? Jesus disse: todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a nossa missão vai ser viver o amor onde estivermos, nas coisas simples da vida. Por isso, hoje, vale a pena, como cristãos católicos, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Muitos são enviados, mas para países distantes, para situações especiais, onde a igreja ainda não está implantada, e vai precisar do nosso apoio. Apoio de oração, que é o que abre o coração das pessoas, e um apoio financeiro, para que os missionários tenham meios de poder se deslocar, de evangelizar com os meios técnicos de hoje, também com a subsistência necessária, sobretudo em regiões como a Amazônia, como na África e outros países assim. Então vamos hoje, na coleta missionária, sermos generosos. Se eu não posso estar lá na África, não posso estar na floresta amazônica evangelizando, eu posso daqui subsidiar com a minha prece e minha oferta financeira o trabalho de tantos missionários. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E por hoje é só, o programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui, mas nós já temos um encontro marcado no próximo domingo, neste mesmo horário, tá certo? A você uma excelente semana e até mais com o programa Em Tuas Mãos.